para a igreja o Salmo 40, que diz assim: o cântico de louvor e petição. O Salmo 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um laço horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tenho operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiserem anunciar, deles falar, são mais do que se pode contar. Esse Salmo 40 é o salmo do salmista Davi. Ele escreveu esse Salmo 40. Ele escreveu, e o salmista Davi, vocês sabem que ele foi segundo rei de Israel. Ele passou por várias coisas na sua vida, Davi, ele passou por aflição, passou por perseguição, mas esse salmo, ele fala sobre gratidão e esperança, e diz aqui: você já se viu em uma profunda necessidade, clamando por ajuda e esperança, muitas vezes a gente está passando assim, e o salmista Davi, ele escreveu esse salmo, agradecendo, a Deus por tudo que ele tinha feito na sua vida. Mas que possamos, irmãos, esperar com paciência no Senhor. Eu sei que não é fácil a gente esperar com paciência no Senhor. Muitas vezes a gente fica inquieto, fica preocupado quando o Senhor, ele faz a promessa dele na nossa vida, Mas ele diz aqui: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor, ele se inclina para ouvir o meu teu clamor, a minha, a tua oração. Oh glória. O Salmo 40 nos traz palavras de conforto e fé em meio às dificuldades da vida. Davi, ele passou por dificuldade na sua vida, Para ele ser rei de Israel, ele teve que passar por experiência na sua vida, E isso também é na nossa vida também. A gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por perseguição, Mas esperando o quê? Com paciência, No Senhor, porque nós vamos receber a vitória da parte de Deus, Diz aqui, o Salmo 40 atribui ao rei Davi, um homem que experimentou tantos os altos como os baixos da vida. Neste salmo, Davi expressa a sua gratidão a Deus por ter ouvido o seu clamor. Está vendo, irmão? Glória a Jesus. O salmista, ele escreveu esse salmo, mas ele estava agradecendo a Deus por tudo que ele passou na sua vida, E por ter levantado o clamor, e por ter levantado de uma situação desesperadora. Muitas vezes
situações difíceis que parece não ter salvação, irmão. Glória a Deus. Tem momentos na nossa vida que a gente passa por um momento difícil, que muitas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro e diz: não tem mais esperança, não tem mais solução, né? Mas diz aqui, olha, ele me tirou de um lago horrível, de um charco de ouro, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, né? O Senhor, irmão, agora firmou o meu e os teus passos, né? Para que possamos estar firmes na sua presença. E ele pôs um novo cântico na nossa boca, né? Ele põe, irmão, um novo canto na nossa boca. Tem momento que Davi, ele passou por angústia na sua vida. Ele passou por perseguição na sua vida, né? Mas Davi, ele teve experiência com Deus na sua vida, né? E tem momento na nossa vida que a gente também passa por experiência com o Senhor, né? A palavra de Deus diz que Davi era segundo o coração de Deus, né? Mas ele passou por um momento, irmão, na sua vida. Passou por guerras, né? Pelejas, né? E muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa. A gente passa também por peleja na nossa vida. A gente passa por angústia na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que há esperança, né? Há esperança para a árvore que foi cortada, né? E diz aqui, ó: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, né? Bem-aventurado é o homem, irmão, que põe no Senhor a sua confiança. Nós temos que confiar no Senhor, né? Porque diz aqui, ó: não respeite soberbo e nem os que se desviam para a mentira. São aquelas pessoas orgulhosas, né? Aquelas pessoas que se desviaram da presença do Senhor, né? Mas que possamos confiar nele, né? E diz aqui, ó: Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Se você está fazendo para o Senhor, creia, irmão, glória a Deus, que nós vamos ter a recompensa da parte de Deus sobre a nossa vida. Porque aquele que espera no Senhor, né, alcançarão vitória, né? Alcançarão bênção na nossa vida, irmão, glória a Deus. Porque nós estamos esperando, né, no Senhor. Quem espera no Senhor tem esperança viva, tem paciência, não toma atitude precipitada, tá vendo? Não murmura, glória a Jesus, e louva em angústia, espera a sua resposta de intercessão. Tá vendo, irmão? Quem espera no Senhor tem a esperança viva, tem paciência. Muitas vezes a gente não quer ter paciência, né? Mas a gente tem que ter paciência. Nós temos que esperar, né, a promessa de Deus na nossa vida, né? A promessa sobre a vida da igreja, que somos nós, né? Não toma atitude precipitada, né? A gente tem que esperar. Quando o Senhor, irmão, glória a Deus, fala conosco, espere com paciência, descanse, né? Porque eu vou agir, eu vou fazer. Então a gente não toma decisões precipitadas, porque nós estamos esperando nele. Porque ele sim vai dar a resposta para mim e para você, né? E não murmure, irmão, glória a Jesus. Eu sei que muitas vezes a falta de impaciência muitas vezes deixa a gente, né, preocupado, né? Mas que possamos confiar nele, irmão, glória a Jesus. Diz aqui, ó: Deus
como ser ouvido até a vida transformada. A confiança. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A providência, que diz aqui, ó: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus passos sobre uma rocha, inclinou os meus passos. É a providência de Deus sobre a nossa vida, irmão. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendo de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Diz aqui: a obediência não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir Deus falso, irmão. Que é esse aqui que eu li. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita o soberbo e nem se desvia para mentir, irmão. A obediência, né? Que se afastou, né? Para seguir aos deuses falsos. Pessoas que saíram da presença de Deus para seguir outro caminho, né? São pessoas orgulhosas, né? E diz aqui, ó: reconhecimento de livramento. O 4, irmão, que diz aqui, ó: o Senhor me livrou de uma situação difícil e me guardou com segurança, né? Tem momento na nossa vida, irmão, glória a Jesus, que o Senhor, Ele livra, Ele dá livramento a mim e a você. Uma situação que eu e você deve estar passando. E o Senhor, Ele dá livramento sobre a nossa vida, irmão. Glória a Jesus. O Senhor guarda a nossa vida, guarda a nossa família, guarda o nosso lar, né? Quantos livramentos o Senhor tem dado a mim e a você, né? Davi mesmo, irmão, glória a Jesus. Quando ele foi ali para a guerra, né? Viu aquele gigante, né? Aquele Golias, estava enfrentando ali o povo de Israel, né? Mas Davi disse o quê? Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Ele colocou a confiança em Deus, irmão. Glória a Jesus. Ele colocou a sua confiança no Senhor. E foi o Senhor que deu vitória para o povo de Israel, irmão. Glória a Jesus. Tem momento que a gente olha assim e diz: Senhor, eu não vou seguir. Mas se você dizer: Senhor, toma a direção da minha vida, vai na minha frente, e o Senhor, Ele vai contigo na tua frente e te dá vitória. Porque tem momento, irmão, na nossa vida que a gente está passando assim, feito Davi, né? Muitas vezes a angústia chega, mas o Senhor é aquele que diz para mim e para você: põe a tua confiança em mim. Porque Davi, irmão, glória a Jesus, foi o segundo rei de Israel, sim. Mas era homem, né? E também ele pecou, né? Ele foi desobediente, né? Ele cobiçou ali aquela mulher, né? Betseba, né? Cobiçou, né? A mulher de Urias, que era do exército de Israel. Ele cobiçou aquela mulher, né? Ele teve um desejo sobre aquela mulher. Mas nada se esconde, irmão, porque Deus usou o quê? O profeta para falar com ele, né? O profeta Natan, que diz aqui, o profeta Natan falou para Davi, né? E Davi ali começou, né, a se humilhar diante do Senhor, irmão. Quando a gente se humilha, né? Quando a gente reconhece que a gente errou, né? Quando a gente se humilha diante de Deus, irmão, Ele está pronto para lhe ouvir, me ouvir. Oh, glória a Jesus.
Diz aqui, ó, a bênção da confiança. Quando esperamos em Deus, esperamos com paciência e confiança em Deus, e vai nos ouvir e nos responder. Mas quando a gente está confiando nele, aí ele vai nos ouvir, ele vai nos responder, né? Diz aqui, ó, em 1 Pedro 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz aqui, ó, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado, irmão. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a nossa preocupação, irmão, porque ele tem cuidado de mim e de você. Glória a Jesus. Quando a gente está entregando tudo a ele, irmão, glória a Jesus. Diz aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz aqui, ó, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galador do que o busca, irmão. Está vendo? Glória a Jesus. Que possamos, irmão, agradecer ao Senhor por tudo na nossa vida. E diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Diz aqui, ó, porque nele se descobre a justiça de Deus, e de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Está vendo, irmão? O justo viverá da fé. Que possamos, né, viver, né, na obediência do Senhor. Sei que não é fácil, mas o Senhor é aquele que pode nos ajudar a cada dia sobre as dificuldades da nossa vida, irmão. Isaías 64 e o 4 diz aqui, olha, a palavra de Deus. Isaías 64 e o 4. Diz aqui, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se ouviu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém, irmão. Aquele que espera no Senhor, irmão, alcançará a vitória. Alcançará a vitória. E o Salmo 27, 14. Salmo 27, 14. Vou cantar agora. Vou apagar a luz, vai ficar aquela. Glória a Jesus. Diz aqui, ó, espera no Senhor, anímate, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, irmão. Tá vendo? Quando a gente espera, irmão, Ele nos fortalece. Ele dá sempre uma palavra, irmão, para a nossa vida, de esperança. Espera no Senhor, anímate. Tá vendo? Anímate e te fortalecerá o teu coração, irmão. Glória a Deus. Espera, pois, no Senhor. Ele te dá força. Ele te dá graça, Ele te dá alegria. Né? Ele sempre tem uma palavra para mim e para você. Quando a gente está desanimado, quando a gente está angustiado, sempre o Senhor tem uma palavra para a minha vida e a tua vida. Uma palavra de esperança, né? Uma palavra de conforto sobre a nossa vida. O Salmo 46 de Deus é o nosso refúgio e
né? Quando a gente está passando, irmão, por um momento, eu sei que não é fácil, né? Sobre a nossa vida, mas a gente vai ter que passar, irmão, porque a palavra de Deus diz: no mundo tu terás aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu e nós também vamos vencer. A gente vai passar por tribulação, por perseguição, né? Por calúnia, mas ele venceu e nós também, meus irmãos, vamos vencer. Vamos vencer. Glória a Jesus. A esperança, irmão, muitas vezes a gente olha assim e diz: Senhor, eu não tenho mais esperança na minha vida. É tanta coisa na minha vida. Mas a esperança, irmão, o Senhor, Ele renova nesta noite as promessas sobre a minha vida e a tua vida. Porque a esperança, irmão, quando a gente olha assim, a esperança para a árvore que foi cortada, vai haver esperança. Que a gente olha assim para alguém e diz: Senhor, mas há esperança, irmão. Glória a Jesus. Aquele que espera no Senhor alcançará vitória. Diz aqui, ó, em 1 Samuel, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 8. Versículo 8 e 14. Cadê? O 14. Porém agora não há subsistirá o teu reinado. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tenho ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Isso aqui foi Samuel repreendendo Saul. Samuel disse para Saul: porém agora substituirá o teu reinado. Teu reinado será tirado. Tu não vai mais ser rei de Israel, porque o Senhor tem escolhido um homem segundo o coração de Deus. Porque diz aqui, ó: chefe sobre o povo, porque quando guardaste o Senhor, quando não guardaste, o Senhor te ordenou. O Senhor repreendeu, o profeta Samuel repreendeu o rei Saul. Diz aqui, ó: esperou Saul 7 dias até o tempo que o Samuel determinará. Não ouvindo, porém, Samuel a Gibal, pois se dispersava dele. Então disse Saul: traze-me aqui um holocausto e oferta pacífica, e oferece o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de junto de mim, e tu não vinhas nos dias apressado. E os filisteus já tinham juntado em Miquias. Eu disse agora: descerão os filisteus contra mim em Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, assim como trangido ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor terá confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Está vendo, irmão? Que o Senhor, Ele tira, porque Saul era rei de Israel, mas ele foi desobediente à voz do Senhor, né? E foi tirado ali o seu reinado, irmão, e colocou outro homem. Deus, quando quer, irmão, Ele tira também, porque a palavra diz aqui que Ele tirou e colocou outra pessoa para governar Israel, um homem
segundo o coração de Deus, irmão. E diz aqui, olha. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal e Gibeá de Benjamim. E Saul contou ao povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatã, seu filho, e o povo ficou com ele, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Mipá. E os sequeadores saíram do campo dos filisteus em 3 campanhas. Uma das campanhas foi pelo caminho de Ofra, a terra de Saul. Diz aqui, ó, o 23. E saiu guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Mimais. Está vendo, irmão? Glória a Deus, que Deus levantou o profeta Samuel para falar com o rei Saul. Deus, ele também levanta profetas na terra, né? Porque profetas, homens de Deus, né? Para falar aquilo que Deus determina falar sobre a vida do ser humano, irmão, né? Tem momento que a gente está passando que a gente diz: Senhor, me ajude, me socorre, né? Mas o Senhor é aquele que socorre o crente, né? O Senhor é aquele que diz: espera com paciência, porque Ele não prometeu, Ele não disse que ia fazer na minha vida, na tua vida. Aí é como o Salmo 70: apressa-te, ó Deus, né? E me dá vitória, né? Tem gente que está pedindo: Senhor, apressa-te, né? Mas tudo tem seu tempo determinado, né? Há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo, irmão, na nossa vida. Deus, Ele vai fazer, mas tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Davi, ele passou por angústia também, irmão. Segundo o coração de Deus, mas passou também por angústia. E a gente também vai passar por isso também. Aleluia, Jesus. Mas sendo que se a gente botar, irmão, a nossa confiança em Deus. Ah, minha filha, você está confiando em mim. Meu filho, você está confiando em mim. Porque muitos, irmão, confiam em carros, em cavalo, confiam no homem. Mas a gente tem que confiar nele. Porque Ele sim, irmão, vai dar a vitória para mim e para você. Ele sim tem vitória para a igreja. Glória a Jesus. Qual é a tua petição nesta noite? Qual é a tua petição? Qual é a tua causa? Se está entregando a Ele, confia nele. Que mais Ele fará na minha vida e na tua vida? Eu passei por algo na minha vida que eu olhei e disse: Senhor, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento. Mas o Senhor, Ele sempre tem uma palavra para mim e para você. Quando a gente diz: Senhor, eu não aguento mais, é aí que Jesus diz: pois tu vai passar, mas vai passar comigo. Aleluia. Eu estou do teu lado. Então que possamos, irmão, não confiar no homem, que o homem, ele é falho. Eu posso prometer, irmão, para você e não cumprir. Mas o nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Mas tudo no tempo determinado, na minha vida, na tua vida. Porque a gente está botando a nossa confiança nele. Esperei com paciência. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem que esperar, irmão. Ele se inclina para ouvir o meu e o teu clamor, mas a gente tem que esperar com paciência ali. Eu sei que não é fácil. Tem perseguição, tem tribulação, né, na nossa vida.
inimiga que muitas vezes quer ver fazer você parar. Mas o Senhor não